E aí, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Girão e eu estava pesquisando aqui na internet e fui juntando várias informações e várias pessoas têm muitas informações que ajudam muito para quem quer vender de verdade. Uma das coisas bem comentadas é os gatilhos mentais. Muita gente comenta, pergunta sobre gatilhos mentais e é um assunto que está muito na boca do povo. O que eu vou falar desse vídeo é justamente sobre gatilhos mentais, explicar o que é e por que eles dão certo. Os gatilhos mentais são a base da copywriter. O que é um copywriter, por exemplo? É uma técnica de texto persuasiva que é ensinado em vários cursos e eu vim assistindo. O que você faz? Você passa a escrever de uma maneira que converte muito mais vendas. E a base do copyright são poucas bases, por exemplo, a primeira coisa, gatilhos mentais, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Segunda coisa é matar objeções. E o terceiro é mexer com emoção positiva e negativa. Jornada do herói também e oferta. Você tem basicamente 5 coisas que, se você souber bem essas 5 coisas, você consegue fazer um bom texto persuasivo, uma boa copy, ok? Então vamos lá. Quem escreve uma copy, quem escreve um texto persuasivo ou uma cópia, aqui no Brasil é muito falado assim, copy ou cópia. Eu prefiro chamar de cópia, até que se decida. Por exemplo, é um termo COPY, por exemplo, é um termo norte-americano. Quem escreve é chamado de copywriter. Essa pessoa escreve um texto persuasivo. Então ele faz um trabalho de copyright. Legal? O que essas palavras em inglês? Esquece isso. É um texto persuasivo, é um texto vendedor. Uma das técnicas que eu quero comentar nesse vídeo são os gatilhos mentais. São a base, a principal base de uma boa copy. O que é um gatilho mental? Primeira coisa, vamos entender o nosso cérebro. Como se processa uma decisão de compra? Quando você vê mais valor do que preço em um produto, por exemplo, por que alguém compra um iPhone por R$ 2.000? Porque ela olha e fala, nossa, esse iPhone por R$ 2.000, ele tem muito mais valor percebido para mim do que o preço mesmo, o preço subjetivo. E é por isso que eu vou comprar esse iPhone, porque eu sinto que eu estou ganhando. Então, para mim, tem um valor significativo, tem um valor grande. É por isso que a pessoa tem essa percepção. A pessoa está levando mais do que aquilo que eu estou deixando, que é o dinheiro no caso. Quando o preço passa do valor, a gente tem a compra. Quando a gente não percebe valor em um produto, é que o preço está abaixo do valor. Por exemplo, um passador de slides tem muito valor, porque eu gosto de fazer palestra, gosto de fazer vídeo, mas para minha mãe, por exemplo, que não dá palestra, para ela não tem valor algum. Ou seja, eu compraria um passador de slides por R$ 200, R$ 300 que seja, minha mãe já não compraria. Valor e preço são coisas muito diferentes. Se você percebe muito valor para um preço menor, você compra. Se você não percebe valor, você não compra. O que os gatilhos mentais fazem? Fazem com que o valor percebido aumente. Por exemplo, quando é falado, por exemplo, um vendedor de sapato, você está comprando um sapato. E vamos supor que você é uma mulher, você está comprando um sapato feminino. E eu falo para você o seguinte, você está experimentando o sapato e eu te falo o seguinte, essa coleção aqui é uma coleção que chegou da Itália agora há pouco tempo e chegaram pouquíssimos pares. É uma coleção super limitada e esse par inclusive é o último. A próxima coleção somente daqui a um ano. Eu estou usando vários gatilhos mentais nessa argumentação. O primeiro gatilho que eu estou usando é de autoridade. Esse par de sapatos é uma coleção que chegou da Itália. E o segundo gatilho mental que eu estou usando é escassez. Coleção limitadíssima.
poucos pares. E eu estou usando de novo escassez quando eu falo que aquele par é o último. Isso faz com que o valor percebido daquele par de sapatos aumente com relação ao preço dele. E muito provavelmente uma mulher vai pensar o seguinte: nossa, é o último. Se é o último, deixa eu pensar direito se eu vou levar ou não, né? Vai que eu perco esse último par de sapatos. Esse é o gatilho da escassez. Existem vários. Quando eu falo para você o seguinte: a compra desse site é uma compra segura, porque nós estamos num ambiente que é totalmente controlado. Seu cartão de crédito não corre o risco de ser copiado por algum hacker, mas alguns gatilhos, por exemplo, gatilho da segurança, é uma compra segura. O gatilho do porquê, o gatilho do motivo, porque esse ambiente é um ambiente controlado, e o gatilho do medo, o seu cartão não corre o risco de ser copiado por hackers. Então, quando eu uso gatilhos mentais na minha argumentação, ela ganha muito mais força. Agora, o que são os gatilhos mentais? Por exemplo, tem algumas frases, algumas coisas que, por exemplo, são palavras, colocações que ativam sentimentos, gatilhos que ativam sentimentos, ações na mente da pessoa. Por que isso funciona? O nosso cérebro é um grande criador de padrões. Você escovou os dentes hoje, por exemplo, você escovou da mesma maneira que você escovou os dentes ontem. Olha só, anteontem também, você abriu a porta de casa ontem, quando você chegou, da mesma forma que você abriu a porta antes de ontem. Você coloca a chave de um jeito, você coloca sempre, você tem um padrão. É exatamente o mesmo jeito todos os dias, ou muito parecidos. Por quê? Porque você tem que criar padrões. O nosso cérebro, ele não pensa na respiração, na fala. Imagine se eu tivesse que tomar uma decisão sempre que eu pensasse em falar a palavra abacate. Como que eu vou mexer a minha boca? Como que eu vou respirar o ar? Como que serão as minhas cordas vocais para mim falar a palavra abacate? Você não pensa nisso, você está no piloto automático. Mas não é só isso que está no piloto automático. Alguns sentimentos também estão no piloto automático. O nosso cérebro cria padrões para tomar o maior número de decisões com o menor gasto de energia. Por isso que os gatilhos funcionam. Pensa o seguinte: se eu tivesse que pensar para falar a palavra abacate, todas as vezes que eu pensasse em falar a palavra abacate, eu tivesse que decidir como que eu vou mexer a minha boca, a minha vida ia ser um inferno. Eu ia pensar em tudo, eu ia pensar em como mexer as minhas mãos, como respirar. Isso não é uma decisão consciente, é uma decisão que está no inconsciente. São decisões que eu tomo o tempo todo, sem pensar conscientemente, e está no piloto automático. Só que existem muitas outras decisões que estão no piloto automático. Quando eu falo que aquele último sapato que chegou da Itália, que aquele é uma coleção limitada, é o último par, alguma coisa é acionada também no piloto automático. Quando eu falo que esse site é totalmente seguro, você não corre o risco de ter o seu cartão de crédito copiado por hacks, também atinge coisas, ativa sentimentos, ações dentro do piloto automático. Tá entendendo? Quando você usa gatilho, por isso que chama gatilho, você aperta, você fala alguma coisa para ativar um sentimento ou ação. Quando você usa gatilhos mentais na sua argumentação, você entra lá no inconsciente do seu leitor, por exemplo, do seu texto, você atinge o subconsciente do seu espectador. A TV usa muito isso, os filmes usam muito isso, a publicidade, a propaganda, todo mundo usa isso o tempo todo. Esse vídeo vai servir bastante para você abrir a sua mente. Se você não percebeu isso, eu estou trazendo esse conhecimento, eu juntei esse conhecimento bastante faz
há 9 meses que eu tô buscando, e eu falo quase que a mesma coisa em quase todos os vídeos. Se eu não disse isso em alguns vídeos, mas era isso que eu queria dizer exatamente. Perceba isso, abra sua mente para esse tipo de situação, tá entendendo? Então, com isso, você faz com que ações sejam tomadas, mesmo que não sinta sentimentos, e sentimentos levam a ações. Um sentimento que a pessoa tem, nossa, aquele último par de sapatos, eu vou perder aquele par de sapatos, e parece que ele é muito bom porque todo mundo comprou, já não tem mais nenhum, e eu não quero ficar de fora disso. O valor aumenta, a chance da compra aumenta, porque eu usei alguns gatilhos, ativei sentimentos que ativam ações lá no nível inconsciente. Isso são gatilhos mentais, e isso dá muito certo, ok? Série Sucesso 365, e eu tô juntando mais, eu não vou parar, eu quero buscar um nível de autoridade nesse assunto, e eu espero que, se você tá gostando, comenta aí, digita nos comentários, participa comigo, vamos junto crescer esse canal, tá ok? Série Sucesso 365 vídeos, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado.